do dia 25 de fevereiro de 2013, neste auditório, declara aberta a quarta sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo, Kiki Brau, Gabriel e Dito do Ônibus. Deliberação de atos e sanções anteriores. Está em discussão a ata da terceira sessão semanal desta comissão, realizada em 18 de fevereiro de 2013. Não havendo manifestação, coloco em votação. Está aprovado por unanimidade. Registro de recebimento de matéria e designação de relatores. Prazo do relator é 4/3 e da comissão 12/3. Moção número 1 de 2013, de autoria do vereador Miguel Lopes, requerendo, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo a doação de providências visando a regularização de loteamentos que eventualmente se encontram irregulares ou clandestinos, com a consequente criação de um órgão administrativo próprio e a celebração de convênios de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Habitação. Relator designado, Gabriel. Moção número 2 de 2013, de autoria também do vereador Miguel Lopes, requerendo, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, providências visando a instituição de benefício saúde aos servidores municipais por meio de convênios com hospitais locais, a exemplo do município de Atibaia. Relator designado, vereador Valdo. Moção número 3, 2013, de autoria também do Miguel Lopes, requerendo, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, providências no sentido de instituir no município um mecanismo capaz de assegurar a isenção de tarifa de transporte coletivo às pessoas portadoras de necessidades. Relator designado, Kiki Brau. Moção número 4, 2013, de autoria do vereador Miguel Lopes, dispondo sobre sugestão, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo para providências, objetivando preparar alteração de dispositivos da Lei Complementar número 279 de 2000, que dispõe sobre a reestruturação de empregos, estabelece o plano de cargos e carreiras e salários da Prefeitura do município de Bragança Paulista, institui novas tabelas salariais e dá outras providências, nos moldes do projeto de lei 259 de 2000, do Senado Federal, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Relator designado, vereador Natanael Ananias. Registramos também a presença do vereador. Moção número 5, 2013, de autoria do Miguel Lopes, requerendo, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos no sentido de incluir no plano de ações e metas da administração a possibilidade de se executar projetos viabilizando a transformação da usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta em Centro de Turismo Ecológico, Lazer e Aprendizagem Ambiental. Relator designado, seu Dito. Projeto de lei número 6 de 2013 do prefeito Fernão Dias da Silva Leme autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, visando a operacionalização de programas de estágio e a estudantes. Relator designado, Valdo. Registro de correspondências recebidas. Balancete orçamentário referente às despesas do Legislativo Bragantino no período de 1º a 31 de janeiro de 2013. Está à disposição dos nobres vereadores para conhecimento e ciência. Chegou? Chegou?
Senhor presidente, dentro dessa agenda dos conselhos, poderíamos convidar para a próxima semana o Conselho Municipal de Assistência Social, poderia ser? Nada agendado para a semana que vem, deixa eu só... Tem alguma coisa agendada para a semana que vem? Não. Então é o Conselho Municipal de Assistente Social. Isso. Obrigado. Que hora? Às 14 horas? Aí vocês vão sair todos daqui? Não sei, eu já estou na rua esse horário, acho que eu vou meio... Você já vai direto? Daí, se tiver vereador que queira ir junto comigo, daí você dá ligado para mim. Senhor presidente, aproveitando, só para fazer uma informação aqui, um esclarecimento, eu tenho percebido que é só uma questão de ter terminologia, ainda estão usando o termo pessoas portadoras de deficiência. Esse termo não é utilizado mais. O termo correto é pessoa com deficiência. Tá? Isso é por conta de vários estudos técnicos e tudo, achou por bem não usar essa questão da portabilidade, né? Não está portando uma doença, é uma pessoa com a deficiência. Só para esclarecimento. O vereador podia fazer uma emenda, então, na moção, ou não? Modificando a nomenclatura? É porque até as nossas legislações municipais, todas elas trazem, que era um termo utilizado anteriormente, e que deixou de ser usado, e hoje é pessoa com deficiência. Dando continuidade, então, aos trabalhos da comissão, registramos a presença da vereadora Rita. Queremos também registrar a presença Gleice Rodrigues dos Santos, da Casa dos Conselhos, Sueli de Lima, da Secretaria de Cultura, e a senhora Helena Barrese, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Como sugestão do vereador Valdo, iniciaremos, então, dentro dos trabalhos da comissão, a participação dos membros dos conselhos municipais. E hoje, tendo início, a senhora Helena vai falar um pouquinho do conselho, quais as suas atividades, também quais as suas dificuldades dentro do conselho e o que esta casa, os vereadores, podem estar contribuindo com alguma coisa. Valdo, quer fazer alguma consideração? Só dizer, né, que esta casa, né, e esta comissão fica honrada de receber aqui o Conselho Municipal do Idoso, nessa jornada que nós vamos ter de vários conselhos, e estreitar esse relacionamento para que juntos nós possamos construir as políticas públicas voltado para toda a nossa sociedade, né? Então seja bem-vindo à nossa casa. Passa a palavra agora a dona Helena. Bom dia a todos. Mais uma vez, meu pedido de perdão pela falta na reunião. Gabriel, prazer revê-lo. Valdo, companheiro de longa caminhada. Os outros senhores vereadores, todos presentes. Bom dia a todos. Bom, eu estou no Conselho do Idoso já há 2 anos, quase 3 anos. Primeiro, eu estou no Conselho do Idoso representando a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Participei 2 anos como membro e o ano passado a gente assumiu a presidência do Conselho
assim, praticamente mudou o conselho todinho. Ficamos em 2 pessoas que já tínhamos uma certa experiência, então foi consenso no grupo que a gente assumisse. Bom, o conselho, ele tem como objetivo principal, finalidade principal, a proteção e a defesa dos direitos dos idosos. E aqui em Bragança, eu penso, né, minha maneira de ver, o Conselho Municipal do Idoso, ele é um ilustre desconhecido, né? Tanto dos idosos como da sociedade em geral. E também uma grande dificuldade ainda que a gente tem é um relacionamento mais estreito com as secretarias municipais, né, e com a própria sociedade civil. O Conselho Municipal ele é formado por 50% dos membros do poder público, que representam as secretarias municipais, esporte e lazer, saúde, educação, que mais? Se eu esqueci alguma coisa, cultura. Então, metade são membros das secretarias municipais e metade são membros da sociedade civil. Atualmente, além da OAB, participam 2 representantes do asilo da Vila São Vicente e do asilo aqui do Jardim Público. Ainda temos 2 representantes dos grupos de idosos Solar Amigos e Reviver do Clube de Regatas, a OAB e o representante da Pastoral do Idoso, né? Então, esses são os membros do Conselho. A gente se reúne uma vez por mês na Casa dos Conselhos e está procurando ver se consegue avançar um pouco nesse trabalho. O grande desafio também do Conselho é uma interação com os grupos dos idosos de Bragança. Em Bragança nós temos 8 ou 9 grupos, né? Alguns firmes, funcionando, outros quase ficando pela beira do caminho, né? Mas a gente não vê sentido de trabalhar no Conselho sem estar inteiramente ligado aos grupos de idosos de Bragança. Vocês devem conhecer o grupo que funciona no Solar Amigo, no Jardim Público, às quintas-feiras, que é o chamado Grupo da Prefeitura, né? Depois nós temos o grupo que se reúne aos domingos para os bailes lá no Solar Amigo. E tem os outros grupos aí pela cidade. Então, um dos objetivos desse ano é justamente isso, uma ligação mais profunda entre o Conselho e esses grupos. E, a partir deles, a gente vai tentar fazer um plano de ação para poder, junto com as secretarias, dentro da especialidade de cada uma, ver o que realmente a gente pode elaborar de diretriz, né, para a gente avançar na questão do idoso. Mas ainda a gente sente, até eu estava comentando com o Valdo outro dia, que a gente sente que o Conselho do Idoso parece um apêndice na situação política da cidade. E não é, ele é um órgão de extrema importância e que eu tenho certeza que, juntamente com as secretarias e com o grupo de idosos, nós poderemos dar passos concretos na defesa dos direitos, dos deveres dos idosos. Posso falar? Pode falar, professor. Eu gostaria de dizer, saudar bom dia para a senhora, Sueli também. E acho que existem 2 coisas, né? Acho que essa questão do conselho invisível é um pouco comum a todos os outros conselhos. Acho que não é uma especificidade do Conselho do Idoso. Então, acho que isso conforta um pouco. E acho que esse é o motivo da gente estar trazendo vocês aqui. Mas o ponto que eu queria tocar é o seguinte: a gente teve uma mudança no governo agora, né? Então, a gente tem o representante da prefeitura aqui, que é, no caso, a dona Sueli. E eu queria saber como anda a participação dos outros membros da prefeitura, se alguns foram exonerados, se há novos contratos, para a gente dar um andamento nisso e ver como a gente pode ajudar nesse sentido. Só completando, não sei se a senhora teria de cabeça, Helena, mas até citar o nome dos membros por parte da prefeitura que fazem parte, né? Só para a gente até saber.
Eu tenho aqui, sim. Da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, a SEMADES, a titular é Maria de Lourdes Diniz e suplente Ângela Mayra Zago. Agora, eu não sei dizer ainda, porque nós também enviamos ofícios a todas as secretarias, justamente para saber se os membros vão continuar, se forem exonerados, porque nós ainda não sabemos. Tá. Respondendo para vocês essa semana. Tá. Maria de Lourdes, né? Muito bom. É excelente. Geralmente, bom dia, obrigado pela presença. Geralmente, os membros que são concursados, normalmente eles permanecem. Aqueles que são comissionados e que foram exonerados, Exatamente. eles são substituídos, né? E no caso da Maria de Lourdes, ela é concursada. Ela é. Então, Na Secretaria Municipal de Educação, Maria Regina Oliveira Bianchi e a suplente é Mônica Aparecida Vasconcelos Polidori. Da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, o titular era o Anselmo Eduardo Melo de Oliveira e o suplente o Anderson Alex Camargos. Os dois saíram. Agora, eu não sei se foram exonerados ou foi por livre e espontânea vontade. Saíram do conselho, isso. Do Conselho, do Conselho. Da Secretaria Municipal do Cultura e Turismo, Sueli de Lima Novaes, e a suplente Margarete Assis Trajano, que Margarete foi exonerada. Depois, da Secretaria Municipal de Saúde, a Kelly Janaína Munhoz, e a suplente Mônica Fontoura Valente Souza Pinto. Da Secretaria Municipal do Governo, era a Eleonora Aparecida Greque, e a suplente Sandra Maria Marciano Consolim. Esses são os representantes do Conselho. Por parte da Pelo prefeita. poder. Agora, uma preocupação que a gente tem também é que essa escolha de pessoas para formar o Conselho sejam pessoas também que têm interesse nessa área. Porque quando fala em idoso, o pessoal já faz careta, né? Dá a impressão que vai cuidar de alguém doente, que precisa só de médico, isso e aquilo. Então, a gente sempre alerta que é importante que essa pessoa que vai para o Conselho, ela tenha em mente isso, que nós vamos trabalhar juntos para os idosos em todas as situações, né? Porque vocês veem aí nas plaquetas da rua, né, quando é idoso, aquele velhinho ao quebrado, né? Essa é a ideia que se faz do idoso, que o idoso é alguém ao quebrado, que não tem mais futuro, que não tem mais o que fazer, e não é assim, né? Acho que é uma... Senhor presidente, eu faria a sugestão de uma indicação desta casa, desta comissão, no sentido de, junto ao nosso prefeito, para que pudesse apressar esse processo aí da indicação, porque todos os conselhos estão na mesma situação, e os conselhos, todos eles têm atividades acumuladas já ao longo do tempo, alguns terão que fazer conferências, tem prestação de conta, então que pedir ao nosso prefeito, né, que indicasse rapidamente essas pessoas e atentando à fala da doutora Helena, que colocasse pessoas que realmente tivessem alguma aliança, tivessem uma afinidade com o assunto concernente aos conselhos que elas estarão representando o governo. Eu percebi que assim, muitos nos conselhos, a sociedade civil sempre participa, pelo menos nos conselhos que eu estive. Porém, o poder público, a participação é pequena. E nós precisamos, eu acredito que no governo do Fernão, até por conta de tudo que ele está pensando na questão da cidadania, na questão da participação popular, eu acredito que isso vai mudar. E aqui a nossa comissão vai reforçar isso, para que realmente as pessoas que são indicadas do poder público tenham afinidade com o assunto e que sejam ativas, porque senão nós vamos ficar parado no tempo. Eu gostaria também de tocar no outro ponto fundamental, que é a questão do Fundo Municipal do Idoso. Até hoje a gente não conseguiu saber nada desse fundo. A única coisa que nós conseguimos averiguar no final do ano é que há uma lei, né, mas que o prefeito não havia baixado o decreto para regulamentar essa lei.
Então, há até um inquérito civil em andamento pelo Ministério Público, né? E até o final do ano passado, quando eu tomei conhecimento do andamento do processo, a única coisa que existia lá é que a então secretária da SEMADES havia dito que, no fundo, não tinha nenhum valor em dinheiro, porque o Conselho Municipal não tinha promovido eventos para arrecadar dinheiro. Só que não é bem assim. O Fundo Municipal, ele existe em decorrência da lei, ele tem subsídios que vêm do governo federal, do governo estadual e da própria prefeitura. Só que até hoje a gente nunca ouviu nada sobre isso, não viu um tostão, não sabe como que é. A única coisa que a gente percebe, na gestão anterior, tudo que era relacionado ao idoso era feito pelo Fundo Social, mas sem nenhuma parte. Podia chamar o Dr. Romeu sobre essa questão do fundo. Então, se puder vereador, esclarecer e ajudar. A lei que cria o fundo foi a Lei 4.100. Desculpa, viu? Não, é que daí ele ajuda a gente nesse sentido. Nós estamos aqui. Sim, perfeito. Para isso mesmo. A lei que cria o fundo é a 4.102. Tá? A questão dos fundos dentro da SEMADES, Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, existem 4 fundos. O Fundo da Assistência Social, o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, o Fundo da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal do Idoso. A questão é que saiu uma legislação, uma normativa, eu acredito que no final de 2011, dizendo para as secretarias que elas deveriam, que esses fundos deveriam ter personalidade jurídica própria e ter um gestor dentro da secretaria. Então, a questão aqui, além do decreto regulamentando esse fundo, que alguns já estão regulamentados, seria também, e aí vai uma indicação também dessa comissão, se os senhores concordarem, que esse processo da regulamentação, tá, e da gestão dos fundos municipais, que eles sejam priorizados ainda nesse primeiro semestre de 2013. Tá? Porque existe sim, se você verificar a legislação, ela diz o seguinte, constituirão receitas do fundo municipal, recursos provenientes de transferência dos fundos nacionais e estaduais, tá? Dotação orçamentária, recursos adicionais, doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferência de entidades internacionais, organizações governamentais e não governamentais, receitas de aplicação financeira, parcelas de produto, de arrecadação de outras receitas próprias. Então, já está ali na legislação. Um outro detalhe que foi implantado, o selo Amigo do Idoso, e que no selo Amigo do Idoso, ali também as organizações não governamentais, a iniciativa privada também poderia fazer uma destinação de recurso para esse fundo e então ser reconhecida através desse selo. Então são algumas coisas que são necessárias para que esses fundos então possam começar. Agora, não dá para continuar, a questão é, o fundo ele não pode continuar sendo gerido dentro da contabilidade, dentro do departamento financeiro da prefeitura. Esses fundos, eles precisam ser geridos dentro das SEMADES. E, para isso, o órgão, né, a prefeitura, vai ter que implantar um departamento de gestão dos fundos. Eu gostaria de complementar isso, porque, por exemplo, Bragança ganhou o selo do idoso, né? Mas é um ilustre desconhecido de quem lida com o idoso, né? E a gente percebeu que, por exemplo, o Fundo Social de Solidariedade desempenhavam atividades com os idosos, mas muito a nível do assistencialismo, nada de que pudesse nos ajudar. E a SEMADES também, quando precisava recursos para fazer algum evento dos idosos, fornecia esse material, mas a gente não sabe a origem, não sabe como é que era. Para vocês terem uma ideia, na semana de outubro, que nós tivemos a Semana do Idoso, nós não tivemos recurso para fazer cartazes, para fazer os folhetos, para a gente trabalhar a Semana do Idoso.
mas no final do ano teve um almoço no Poço de Monta para os idosos promovido pelo Fundo Social. Quer dizer, são coisas assim, a gente fica sem saber onde vai, nós não temos referências assim para saber qual é a dotação que nós temos, o que nós podemos fazer, como que nós podemos planejar financeiramente para realmente poder fazer esse trabalho que nós temos que fazer, porque é fundamental, eu acredito agora, um trabalho de conscientização dos idosos e um trabalho de conscientização da sociedade em geral sobre os idosos. E a gente não sabe, porque a gente vai num lugar, pergunta e ninguém sabe, vai no outro, pergunta e ninguém sabe, vai no outro, pergunta e ninguém sabe. Então, é horrível ficar assim. Então, eu coloco isso porque eu acredito que vocês podem nos ajudar. Essa questão que o Valdo colocou do CNPJ, da pessoa jurídica, em nenhum momento nós conseguimos tomar conhecimento disso, tanto que, no final do ano, quando foi feita a votação da dotação orçamentária da SEMADES, a gente até discutiu com a secretária, então, sobre isso, e a gente não conseguiu saber nada. Então, a gente quer trabalhar, mas as ferramentas ainda não estão ao nosso alcance. Então, a gente conta com vocês dentro daquilo que, se vocês puderem realmente dar uma força, não só para o idoso, mas para todos os conselhos, porque o nosso objetivo é esse, é fazer uma programação de trabalho, de atividades, mas que leve em consideração a questão da conscientização e a questão do resgate da cidadania dos idosos. Doutor Romeu, deixa eu pedir para chamar o senhor aí, pelo seguinte, a gente está com o Conselho Municipal do Idoso aqui hoje, e nas próximas sessões, outros conselhos virão, associações e tal. E a nossa companheira aí é presidente do conselho, tá falando que existe o Fundo Municipal do Idoso, mas entraram no buraco ali, estão quase chegando no Japão, nada, e não acharam até agora o fundo. Então seria legal se o senhor tentasse dar uma olhada nisso para a gente, a questão dos fundos, porque, segundo consta, existe repasse federal, existe repasse estadual. O município, talvez, ele precisa preparar alguma parte do seu orçamento para estar injetando ali e, de repente, ver o viés legal de dar ao Conselho o poder de administrar esse fundo, né? Então, era mais para isso que eu queria a atenção do senhor. Valdo vai saber explicar melhor essa história. Pois não, bom dia, senhor presidente, vereadores que compõem a mesa da comissão, a senhora presidente do Conselho, demais aí presentes. Isso aí depende exclusivamente de uma ação do Executivo. A implementação de todo e qualquer conselho depende efetivamente. Nós temos já a lei, eu até pedi para que levantassem a lei, acho que o vereador Valdo já está com ela aberta até aí. E nessa lei, quando eu cheguei, me parece que o vereador Valdo estava traçando aí crises que essa lei estabelece. Ou seja, todas as ações estão previamente estabelecidas. O que necessita é efetivamente da vontade política de implementá-las. Ao Poder Legislativo, é importante esclarecer, senhora presidente, que o Poder Legislativo, como constitucionalmente está estabelecido, uma das funções precípuas dele é exatamente exercer a fiscalização do Poder Executivo. Portanto, a senhora veio no lugar correto, que aqui eles são os legítimos representantes da população e eles vão executar essa fiscalização. E de que forma? Através dos mecanismos que o nosso regimento interno estabelece. Dentre eles, eu sugiro até uma indicação ou um pedido de informação. De informação, pelo menos tem que responder. Isso. O pedido de informação no sentido de sanar exatamente as perguntas. Eu não presenciei as perguntas efetivas que a senhora fez. Mas a senhora quer fazer de novo para ele? Se a senhora puder repetir, por favor. É que eu cortei ela no meio para chamar o senhor. Aí então. você registra. Agora vai. A questão, doutor Romeu, é o seguinte. Existe uma lei municipal que fala sobre o Fundo Municipal do Idoso. Mas, até hoje, nós não vimos nenhum recurso do Fundo Municipal do Idoso. Na lei que fala sobre o fundo, diz que o gestor é a SEMADES. Mas nós nunca... Até uma conta existia, não sei se existe ainda, na antiga Caixa Econômica ali da praça, mas nós nunca tivemos acesso a isso. E, depois de batalhar bastante, o que nós conseguimos descobrir é que faltava o decreto do prefeito regulamentando essa lei.
E aí, pronto, Então, só paramos aí. Continuando, então. Se não há o decreto, eu acho que a primeira informação deveria ser essa, o vereador. No sentido de que, se não foi elaborado o decreto, entendeu? O quanto antes que seja feito. Ok? Porque o decreto é o que vai regulamentar, ou seja, o decreto ele vai dar eficácia a essa norma. É uma norma que nós chamamos contida, que ela depende de um ato administrativo para poder produzir os seus efeitos legais e jurídicos. Então, até que ocorra esse decreto, efetivamente a lei fica sem eficácia. Então, essa seria, a meu ver, a primeira pergunta e a essencial. Agora, no demais caso, eu quero crer que o conselho, fica criado o conselho do idoso. Só veja que as funções do conselho estão no artigo 6º. O artigo 6º da lei estabelece essas funções, que é, dentre elas, a implantar a política municipal do idoso no município, observando as proposições de eventuais alterações da política municipal estadual, avaliar, elaborar proposta. Também a lei que fundou o Fundo Municipal. Valdo, por favor, você tem por escrito a lei do Fundo Municipal do Idoso? Não, só no computador, né? A lei... Ah, tá. Impresso não. Não tá, tem é impresso. 402. É porque o doutor está com a lei que cria o conselho. Criou o Conselho Municipal. Ok, não a lei que cria é a 4.102 de dezembro de 2009. Então, doutor, estava comentando aqui com os nobres vereadores, o decreto ele não existe. Tá? São 4 fundos que existem através da legislação. O fundo do Conselho Municipal de Assistência Social, esse já está funcionando. Tem o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, esse já está funcionando. E depois nós temos mais 2, que seria o da pessoa com deficiência e também do idoso, da pessoa idosa. Tá? Esses 2 não foram ainda regulamentados. Me parece que no final de 2011 saiu uma regulamentação do governo federal para que todos esses fundos pudessem ter uma personalidade jurídica própria para poder receber os recursos. Então, o que nós estamos conversando aqui, e até foi uma sugestão desse vereador, que nós fizéssemos aqui, ao invés de um pedido de informação, já uma indicação para regulamentação, para regularização, para criar um departamento dentro das SEMADs para fazer a gestão dos fundos. São 4 fundos. Porque o fundo não pode, nós estamos tendo muito problema, e daqui a pouco nós vamos receber aqui o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e eu sei que lá, a Gleise está aqui, lá tem uma multa agora que vai chegar aí de R$50 mil. E nós vamos tentar resolver isso hoje. Tá? Mas por quê? Porque esse fundo, ele está dentro de um bolo todo lá dentro da contabilidade da prefeitura, do financeiro. E, na verdade, a lei diz que esse fundo tem que estar dentro da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Então, a indicação seria o quê? Para que pudesse fazer a regulamentação dos fundos e dentro da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social. Desses 4 fundos. Eu acho que isso resolve o nosso... Inclusive, vereador Valdo, existe, como na saúde, nós tivemos uma capacitação especial para o gestor do fundo. Talvez seja o único conselho o da saúde que tenha um gestor municipal específico para estar administrando todos esses recursos e repasses dos programas a nível federal, estadual e municipal. Então, acho que seria bastante interessante, porque você busca essa capacitação e que possa até ser um gestor só, se for dependendo da complexidade da administração desses conselhos, que se busque uma capacitação específica para esse gestor, tendo essa indicação. Sim. E esse decreto sendo regulamentado. Perfeito, perfeito. Então, doutor Romeu, o que o senhor acha? Essa questão de uma indicação não seria para a gente assim? Eu entendo que é perfeita. Por que razão? Porque aí vocês vão...
além de estar utilizando um mecanismo legal que é o previsto pelo regimento interno, vocês vão estar exatamente cobrando a efetividade dessa norma. Essa efetividade, ela se realiza exatamente através do decreto. Perfeito. E aí, com todos esses requisitos que o senhor bem falou, Sim, sim. dessa legislação federal que o senhor falou e que exige essa personalidade jurídica, que exige a criação do departamento dentro das SEMADs, e qual é o motivo? Nós sempre temos, eu entendo que nós sempre temos que pesquisar a motivação dessas iniciativas, sobretudo quando vem do legislador federal. Qual seria a motivação? Exatamente em prestar o máximo de profissionalismo na gestão desses recursos para atingir o fim a que eles se destinam. Perfeito? Então, é interessantíssimo daí, pautado nessa legislação que o senhor bem falou, e pautado inclusive na nossa legislação municipal, é cobrar. E não seria o veículo perfeito, é a indicação, porque é mais rápido, eficiente do que uma moção ou qualquer outro, entendeu? Vocês podem fazer essa indicação através da própria comissão, e aí o Marcelo aqui já vai, é você que faz essa. Senhor presidente. Está deferido. Deferido. Obrigado. Senhora presidente, comentei sobre a questão do selo do idoso, que é uma outra legislação. Perdão, selo amigo do idoso. É a lei 4.129, de 19 de abril de 2010. Tá? Além desse selo, o que é municipal, aí a senhora fez uma menção de que Bragança recebeu o selo amigo do idoso. Tá? Ok, só que eu acho que aí vem um pedido de informação de como é que foi todo esse processo, porque para receber o selo é necessário cumprir algumas exigências que estão na lei. Então aí vai um pedido de informação de como é que foi todo o processo, tá, para que Bragança Paulista pudesse receber o selo amigo do idoso. Eu acho que aí seria um pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores. Deferido. Deferido. O Conselho teve alguma participação nisso, Helena? Que eu saiba, não. Eu desconheço. Inclusive, enquanto o Conselho ele não estiver fidelizado nessa questão jurídica, penso que qualquer programa que seja reivindicado a nível federal, estadual ou municipal, ele não vai chegar contemplando, inclusive, esse selo, provavelmente através de algum programa que seria instalado para ele poder estar tendo indicadores para que ele pudesse estar sendo recebido pelo município. O que eu gostaria de acrescentar, vereador, é o seguinte: Bragança conseguiu esse selo e eu acredito que foi por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, dentro do trabalho que foi feito lá. Nós, do Conselho Municipal do Idoso, nós só ficamos sabendo, nós nem não participamos de nada, nem sabíamos o que estava sendo feito, oficiosamente, né? Agora, outra coisa também que eu gostaria de levantar aqui, que talvez vocês possam nos ajudar, é a respeito daquela casa para os idosos ali da Avenida Eusébio Sabaio, que é o Centro-Dia Quero Vida. Isso, é outra interrogação para o Conselho Municipal do Idoso. Então, a gente também, porque a gente sabe, foi nos apresentado um projeto na outra gestão ainda, um projeto muito bonito, inclusive da construção, mas depois a secretária da SEMADs foi exonerada e junto com ela foi tudo embora. Nós não tivemos mais condições de acompanhar. Nós só sabemos que esse centro ele vai poder receber 30 idosos, mas nós não sabemos ainda como que vai ser essa escolha, quais são os requisitos, e a gente não consegue informação, a gente não consegue a fonte para poder colaborar, para poder participar, para poder saber o que está acontecendo. Então, se vocês também puderem nos ajudar nesse sentido, porque, sinceramente, eu não vejo saída, não sei onde está a ponta
da corda, como a gente diz, entendeu? Podemos fazer um pedido de informação também sobre o Centro do Idoso. Acho que já está em quase fase de acabamento, se eu não me engano, lá. O prédio como tal, né? De onde vieram os recursos? Você tem então, acesso a eu isso? acho que nós precisamos saber qual é o projeto inicial, em que fase que ele se encontra, né? E quais são as metas para esse centro. Eu acho que é isso, né? Porque eu também sei que as informações são bem escassas do que vai ser aquilo ali, inclusive aquele prédio já está sendo depredado pelos vândalos ali, e é uma preocupação. Centro-Dia Quero Vida, né? Pelo menos é a informação que a gente tem. Eusébio Savaio, ali na altura do número 900. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, senhora presidente. A senhora já tocou no assunto do Centro-Dia, na questão do fundo. Com relação ao Conselho, tem recebido, nesse período que vocês estão lá, existem denúncias de maus tratos da pessoa idosa na nossa cidade? Tem. E só completando, Val, nesses casos das denúncias, como o Conselho age? Nós temos, sim, casos de denúncias. Normalmente, esses casos, depende se o Ministério Público se toma conhecimento, se o Conselho, se a SEMARES. Normalmente, quando há uma denúncia, encaminhadas a SEMARES, e também porque o pessoal faz a denúncia pelo Disque 100, que é aquele que vai lá para Brasília, e depois eles encaminham até chegar no município. Então, normalmente, a SEMARES toma as providências, a assistente social vai fazer visita a essa pessoa, faz várias visitas para constatar realmente se houve violência, que tipo de violência, se é necessário encaminhar para o Ministério Público ou não. Então, nesse ponto, tem havido essa... Mas a denúncia vai para o Conselho ou vai para a Secretaria? Tem ido... Depende. O Conselho recebe, a Secretaria recebe, e muitas vezes é no Disque 100, que ainda nós não temos um Disque municipal, vamos dizer assim. Né? Não, nós temos uma ouvidoria, mas também talvez não canalizada. Por enquanto nós não temos com relação ao idoso. Agora, a gente sabe que há muitos casos de violência de todo tipo, né? Agora, essa questão da violência do idoso também, ela é um desafio muito grande, porque ela está dentro da casa da família, e é muito difícil a gente chegar lá, né? Então, tem idosos que são ameaçados, que se não derem seu dinheiro, vão ser colocados no asilo, tem idosos que sofrem agressões físicas, agressões sexuais, inclusive, mas é tudo dentro da família e é muito difícil. E o idoso, como ele não tem apoio, ele tem muito medo de se expressar, né? A gente sabe, tem idosos que ficam em cárcere privado porque tem uma demência, mal de Alzheimer. Então, a gente sabe de casos que, às vezes, a pessoa fica em cárcere privado dentro de casa e a família acha normal, porque o idoso... aí fala, é para proteger, para não mexer no fogão, não sei o quê, e deixa o idoso trancado o dia inteiro no quarto lá, coitadinho. Então, é muito sério, é um desafio muito grande, mas eu acredito que essa questão a gente vai conseguir avaliar e trabalhar à medida que a gente avançar na conscientização do pessoal, né? Porque é muito sério essa questão. E até para que vocês possam desenvolver essa atribuição de conscientização, para que vocês possam fazer essa conscientização, fazer todo um plano, como outros municípios, com medidas bem pequenas, né, mais pontuais, em trabalho em escolas, nos bairros, junto às associações, mas para isso vem aquela questão, é necessário fundo, para que vocês possam fazer cartilhas, fazer material de informação.
Então, né, nós acreditamos aqui, essa casa acredita que quando isso acontecer, você tiver recurso financeiro, vocês poderão avançar dentro das medidas cabíveis aí. E também completando, Valdo, não só a questão financeira, mas também uma sintonia com as secretarias. Isso, eu ia comentar isso, inclusive, porque se não tiver essa interdisciplinaridade com as secretarias, porque a gente percebe o seguinte, que o Conselho do Idoso ele é específico para a pessoa acima de 60 anos. Mas a gente há de convir que nosso país e o planeta está envelhecendo. E dentro dessa consideração, nós temos que estar conscientes e conscientizando a partir da criança que está na escola, porque nós aqui, essa faixa etária já não tem mais grandes soluções. Nós temos que, são cuidados paliativos que iremos trazer para essa questão do idoso ou da meia-idade, enfim. Mas se não construirmos realmente um plano de ação que vai emergir essa conscientização geral, as futuras gerações, que é o nosso papel hoje, elas não vão estar preparadas para esse envelhecimento. E isso é uma condição que, como alguns tipos de doenças, que as estatísticas são galopantes, inevitavelmente nós envelheceremos, as crianças um dia estarão velhas. E se não tivermos equipamentos e políticas voltadas para isso, nós não vamos ter condições de envelhecer bem ou com qualidade e sustentabilidade. Outra questão que eu acho fundamental também, nessa mesma linha, isso a gente, inclusive, está pedindo agora também para todas as secretarias quais são as atividades inerentes ao idoso que cada secretaria já tem delineado, o planejamento nessa linha, para a gente unir as forças para ver o que a gente pode conseguir fazer. Outra questão também, vixe, agora me apagou, é a idade. Posso fazer outra pergunta? Depois você lembrar a fala. A questão, esse Conselho do Idoso baixou uma resolução no ano passado, e a senhora poderia comentar um pouco sobre o que é, assim, resumidamente, o que é essa resolução? Posso. A questão é a seguinte, o Conselho, pelo regimento interno, ele tem a responsabilidade de 2 vezes por ano visitar as entidades que cuidam dos idosos. Então, a gente tem há aquelas entidades que são públicas, né, e as entidades particulares. E o que a gente percebeu é que o cuidado do idoso está se tornando um filão de ouro em matéria de arrecadação de dinheiro. Mas o que se cobra mensalmente da família como mensalidade para o idoso, na verdade, não reflete o cuidado e a realidade de onde ele está. Então, nesses 2 anos e poucos, a gente foi percebendo, visitando as entidades, essa deficiência. Então, também com a ajuda do Ministério Público, né, a doutora Ana Bozo também esteve em uma das nossas reuniões e nos ajudou a clarear isso. Foi nesse sentido que a gente baixou essa resolução ano passado, com as exigências, documentos da vigilância sanitária, da Secretaria de Saúde, dos órgãos públicos, para a gente tentar firmar em Bragança que qualquer entidade ou grupo de pessoas que quiserem cuidar de idosos tem que preencher aqueles requisitos e terão que se registrar no Conselho Municipal do Idoso, além do Conselho da Assistência Social, se for o caso, né? Foi nesse sentido, para a gente ver se consegue afastar esse oportunismo que diz respeito ao dinheiro e que não dá para os idosos aquelas condições de vida que o idoso precisa, né? Foi nesse sentido. Não quero aqui, pois não, presidente. Além dos 2 asilos que temos aí, Helena, tem quantas casas de repouso, né? Tem a Flor do Lago, aqui no Santa Helena, tinha a Universal, que era no Jardim Recreio,
e atualmente foi para o Jardim das Palmeiras, mas na última reunião falaram que ela acabou, não sei. Muito estranho, né? Tem os 2 asilos, acho que no momento são essas 4, se eu não estou... Ali na Vila Bianchi não tem uma casa também? Não, lá naquela do Belém? É. Não, aquela lá... essa que era... tá. Que era perto do Universal. DR ali? Isso. Na esquina para baixo do DR, Essa né? que eu estou me referindo. Essa é a Universal. Que Essa era, é a Universal. ela funcionava ali, mas tinha complemento lá no Jardim das Palmeiras. Aí depois nós ficamos sabendo que eles saíram dali e iam lá para o Jardim das Palmeiras. Agora nós ficamos sabendo na última reunião que parece que acabou, mas ainda nós não temos certeza, nós precisamos verificar isso, né? Com relação às cobranças que essas entidades fazem, existe um valor igual para todo mundo? Como que o Conselho tem essa informação de como é feita a cobrança dessa pessoa que fica ali dentro dessas instituições? Nas entidades públicas, como o asilo da Vila e o asilo do Jardim Público, normalmente a pessoa, se ela tem uma aposentadoria, por exemplo, 70% vai para as despesas do asilo e 30% para a pessoa. As particulares, cada uma tem o seu preço. Por exemplo, essa Universal, na época que nós visitamos, ela cobrava 1.200, de 1.200 até, conforme porque eles dizem que depende da exigência do idoso, né? Então, conforme as possibilidades financeiras da família, eles cobravam, não era assim igual para todo mundo, né? Mas o grande problema é porque tem idosos que realmente têm dinheiro que podem pagar. Mas o que a gente averigou é que a realidade da casa, se na questão financeira havia essa diferença, fisicamente, na estrutura, era tudo igual e não condizia com aquilo, né? Nem para aqueles que pagam o salário, aquela condição não serviria, né? Então, foi nesse sentido. Mas aí, Valdo, depende muito, porque as particulares dependem muito, né? Eles têm lá os regimentos, o contrato de trabalho. Agora, normalmente, a gente pode dizer dos asilos que a gente conhece melhor, é o que a pessoa ganha como aposentadoria ou o que a família tem condições de contribuir, mas geralmente quem é aposentado, 70% da aposentadoria vai para a entidade e 30% Sim. fica para o idoso. Então elas recebem 70% e além dos 70%, tem os 70% e também esses 2 que nós temos em Bragança, eles têm um subsídio da prefeitura, mais ou menos em torno de 30 a 40 mil reais. Exatamente. E sem contar também a colaboração do público, né, da população. Né, as doações, porque, por exemplo, vocês sabem que o asilo da Vila tem as famílias que colaboram mensalmente com eles. Né? Então, agora, doutora Helena, existe algum estudo ou alguma estatística da demanda de idosos do município para que possam fazer parte desses equipamentos, tanto público quanto privados? Existe algum número ou alguma estatística em cima dessa o que demanda? Nós assim conseguimos saber que Bragança 15% da população é idosa, né? Mas nós não temos números, informações mais claras que a gente possa ainda trabalhar. Esses são desafios que a gente ainda precisa... Porque eu já vivenciei e já recebi algumas reclamações e até pedidos de pessoas que querem ser encaminhadas, saudáveis ou não, pessoas que são autônomas ou independentes ou não, que necessitariam de encaminhamentos para essas casas ou esses abrigos. E acho bastante importante essa classificação, porque isso daí vai nos formar também indicadores para que a gente possa desenvolver essas políticas para entender essa população e como ela vai ser atendida. Exatamente. E também há um grande problema, porque a gente sabe, por exemplo, a nível do asilo da Vila, por exemplo, né, quando tem algum problema, algum idoso que
que foi encontrado, que foi deixado pela família, que está abandonado, o Ministério Público exige, tem que ir para o asilo. Tem a vaga ou não, eles têm que se virar e colocar essa pessoa lá. E, às vezes, a infraestrutura já não aguenta mais, né? É verdade. Então, é outra questão que a gente vai ter que pensar com seriedade, porque o número de idosos é crescente e essas instituições, por si só, não aguentam. Não, é como eu mencionei, é um país que está envelhecendo. E se não estivermos preparados para que essas políticas aconteçam e essas demandas sejam acolhidas, nós vamos ter uma defasagem aí, um buraco extenso pra caramba. E ele vai ser progressivo, porque a partir desse crescimento populacional de idosos, vai ser um grande desafio de políticas que vão ter que emergir subitamente, porque nós não vamos ter condições de atender. Agora, na própria lei da lei municipal do idoso, uma das questões que fala que o idoso, preferencialmente, se possível, que ele continue ao lado da família. Então, a gente vai ter que trabalhar também no sentido que a família crie condições para ficar com seus idosos, porque é muito fácil a pessoa... É cômodo, né? A pessoa fica idosa, fica com um probleminha de saúde, você despeja no asilo, numa casa de repouso. Porque se você tirando a pessoa do seu habitat, vamos dizer assim, ela vai para o asilo, mas aí ela vai se deteriorar de vez, porque ela vai perder a referência, vai perder tudo. E uma das orientações médicas é essa, que a pessoa idosa, ela tem os pontos de referência, então a gente precisa ter um respeito com isso. Evidentemente que se a família não tem condições, é como essa casa lá como é que chamava? O centro-dia seria assim, o pessoal falava que era creche dos idosos, o pessoal ficava louco da vida. Então teria que ver, por exemplo, as famílias que todo mundo trabalha fora, que não tem condições de cuidar do idoso, um local determinado que esse idoso pudesse passar o dia, depois retornar para a família, entendeu? Mas são projetos que vão demandar bastante empenho de todo mundo, porque é possível fazer isso, né? Seria o ideal, né? Agora é a tal história, voltamos na questão da conscientização da população sobre isso, porque o idoso não deve ser olhado como um estorvo, uma coisa a ser jogada fora, que daqui a 10, 20 anos vai morrer, vai acabar. Mas a sabedoria, a riqueza que esse pessoal tem para contribuir é impressionante. E tem muito idoso aí com a maior força. E eu penso assim, o que o idoso pode ser de instrumento para ajudar na política geral do município, eles são multiplicadores que, se a gente trabalhar direitinho, eles vão poder colaborar com o poder público municipal em todas as instâncias, porque eles sabem da história, eles vivem o dia a dia, eles conhecem os problemas. Eu estive agora, a semana passada, junto com o conselho lá de Santa Lúcia, que a gente está tentando dar uma força para reerguer. É impressionante, gente. É impressionante. Se a gente souber trabalhar esse pessoal... É fantástico a riqueza que esse pessoal tem e a colaboração que eles podem dar para o poder público municipal. Eles se sentem úteis até, né? Existe até a lei dos mestres griots, né, que foi criada para esses senhores aí de aldeias, de comunidades bem distantes, que eles têm um salário para manter viva a história e tal. Diante das dificuldades que a senhora mencionou do Conselho, como vocês têm conseguido sobreviver e até que ponto vocês conseguem, de fato, oferecer um trabalho ao idoso? Olha, o seu nome, por favor. Natanael Ananias. Natanael. Olha, nós, como eu lhe disse, o Conselho do Idoso e o Grupo de Idosos ainda são dois ilustres desconhecidos ainda. Nós estamos tentando agora ver se a gente consegue uma interação para a gente poder levantar alguma diretriz, elaborar alguma diretriz de ação conjunta, para a gente, porque, inclusive, a gente vê necessidades em todos os níveis. Mas o Conselho, por si só, não consegue nada. Sem os idosos, não consegue nada. E
o que a gente tem percebido é que o trabalho com os idosos ultimamente tem sido um trabalho assistencialista. Então, as pessoas vão porque tem uma festa, as pessoas vão porque tem um almoço, as pessoas vão porque vão ganhar presente, mas na própria conferência do idoso que nós tivemos, né, a parte quando você junta o pessoal para discutir problemas, essas coisas, é o mínimo que vai. Né? Então, não tem ainda essa consciência. Então, nós, por enquanto, a gente está tentando agora, ver se, agora na próxima reunião, que será no dia 14 de março, nós estamos enviando já um ofício para todos os representantes do grupo de idosos, convidando os coordenadores para essa reunião, para ver se nós conseguimos elaborar alguma diretriz, abrir algum caminho para a gente começar a trabalhar junto. E, a partir disso, a gente está pensando em fazer o plano de atividades do Conselho Municipal do Idoso e depois também vamos tentar elaborar um plano com propostas para o poder público, né, para a gente poder ver dentro de cada secretaria o que a gente pode trabalhar junto. Eu acho que, aí fica o colega Nathaniel, acho que o Conselho, acho que a finalidade número 1 dele é a de dar conselhos, né? E quando um conselho é acatado pelo poder público, é que ele foi deliberativo, né? Então, acho que a gente tem que criar, assim, como meta aqui para as próximas reuniões, para os próximos conselhos, a gente já tem um entendimento que a maioria dos conselhos não são ouvidos, eles são formados por pessoas que usam parte do seu tempo livre, uma vez por mês ou até mais, para se dedicar a uma atividade, assim, por prazer, é um trabalho voluntário, por prazer, pela comunidade, né? E é muito triste saber que a hora que ele vai lá e dá um conselho, é mais ou menos que nem o senhor, você está na igreja, você dá um conselho para o fiel lá e ele não ouve aquele conselho. Então, acho que a gente tem que fortalecer muito essa relação entre os conselhos e o poder público. Número 1, porque o conselho, como ele está de fora, como ele não tem as demandas do dia a dia da prefeitura, como ele não está tendo ali que trabalhar, que fazer isso, fazer aquilo, ele está única e exclusivamente trabalhando em questões assim, teóricas, que podem ser colocadas em prática, planejando e tal. Então, eles são muito importantes do ponto de vista da inteligência do processo político. Então, eu acho que cabe aqui a gente tentar fazer um exercício muito forte de criar um laço muito maior entre os conselhos e o poder público. Porque, senão, tanto que acho que a gente viu aqui ela no começo falando que o Conselho do Idoso que termo a senhora usou mesmo? Um apêndice. Semana que vem vai vir o do adolescente, vai falar a mesma coisa. Vai vir o do esporte, vai falar a mesma coisa. Vai vir o da cultura. Não é muito diferente a realidade dos conselhos. Então, acho que é uma questão de honra aqui para nós do Conselho de Educação, Cultura, tentar fortalecer esses laços. Pegando um gancho nisso que você falou, o que a gente percebe é o seguinte: se você for ver a questão legal, o município cumpriu exatamente tudo que a lei determina. Tem a lei municipal da política, tem o estatuto, seguindo o que o estatuto determina, tem o fundo municipal. Legalmente falando, Bragança está uma maravilha. Mas isso tudo foi formado sem a participação dos interessados. Então, os idosos mesmo não sabem nada disso. Né? E até os próprios, nós, como os conselheiros também, nós derrapamos muitas vezes, porque nós também não sabemos. É muita informação que você ainda não consegue pegar. E a forma mais legítima da participação no controle social é através dos conselhos. Lógico. Agora, o conselho sem os idosos também não tem sentido. Com certeza. Acrescentando o que o vereador Kiki colocou aqui, os conselhos, eles são consultivos, né? A questão do conselho, são consultados, mas também são deliberativos, quer dizer, os conselhos têm poder, autonomia para chegar lá e dizer, olha, é isso aqui, né? Logicamente, respeitando as leis as nacionais, as estaduais, e as municipais, mas ele tem essa questão de baixar uma resolução e dizer cumpra-se, né? Mais ou menos isso. Né? Então, um assunto. Uma outra coisa para a gente... todos os conselhos que vão vir aqui, que virão, principalmente aí da assistência social e da educação, da cultura, eu não sei se isso já aconteceu,
mas eles, a cada 2 anos, ou depende do que diz a legislação maior, eles têm a necessidade e a obrigatoriedade de fazer a conferência, né? O que é essa conferência? Essas conferências, elas vão reunir os interessados, né, no caso a pessoa idosa, vai trazer aí um palestrante, alguém que é da área, vai trazer uma palestra, e durante a conferência são debatidos questões relacionadas às políticas públicas voltadas para determinada área. Vocês fizeram, no ano passado, foi isso, né? Fizeram uma conferência, não é isso? A segunda conferência municipal do idoso. Eu gostaria de pedir à senhora presidente, a Gleise, que está aqui lá da Casa dos Conselhos, para que os nossos companheiros também pudessem ter conhecimento, porque toda a conferência tem um relatório final, né? Que vocês pudessem encaminhar a esta casa, a esta comissão, o relatório final, para que os nossos amigos, aqui os nobres vereadores, possam ter ciência, porque ali já tem um espelho do que é que os idosos que ali participaram, que o Conselho chegou a uma conclusão do que é necessário fazer em Bragança Paulista, e junto aqui a gente poder trabalhar para que isso possa ser efetivado. Nessas conferências também são levantadas as propostas, prioridades que o grupo entende necessário para dar continuidade ao trabalho. Na verdade, nessas 2 conferências foram levantadas propostas importantíssimas, mas que a gente não encontrou o eco da resposta delas, né? Eu sonho que a conferência do ano que vem, quem sabe vai ser uma conferência já de avaliação dos passos dados junto com o poder público e com as entidades, né? Em vez de ficar levantando propostas, coisas concretas. De novo, né? Novamente. Que a gente está cansado de levantar propostas e ficar sem resposta. Então, quem sabe, para o ano que vem, quando a gente vai fazer a 3ª conferência, a gente, quem sabe, possa ser até o momento de avaliação já do que nós conseguimos caminhar desse ano para o ano que vem, que eu sonho com isso, né? Uma integração com o poder público, as secretarias e as entidades, para a gente realmente dar um passo. Fazer uma big de uma conferência. Até a questão da conferência, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que é uma conferência? A conferência é do conferir. Então, você terminou de fazer uma conferência, você elencou prioridades para aquela área, aí na próxima conferência, você vai conferir se foi feito, se você avançou ou não. Nós temos, porque ainda, né, vereadora Rita, os demais vereadores, ainda isso para nós, que é o empoderamento da sociedade, que requer os conselhos, ainda para a gente fazemos uma conferência, porque temos que cumprir o que o Nacional disse, que o Estado disse, depois a gente pega, eu sei como é que funciona o negócio, você pega o relatório final, coloca numa gaveta, e aguarda mais 2 anos para você ver o que você vai fazer e esquece tudo aquilo que foi com. Então o que você não fez, né? O que você não. O que não foi feito. Exatamente. Então vamos sonhar. Eu creio que essa comissão, essa casa, vai sonhar junto com os conselhos, e eu acredito muito que há uma necessidade de empoderar os conselhos municipais de direito. Se nós conseguirmos isso, nós vamos com certeza melhorar muito na questão da criação, na questão da efetivação de políticas públicas no nosso município. Eu penso que a gente tem recursos em todos os níveis. O que acontece é que os recursos estão assim em diáspora, cada um está para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá. Eu acredito que se a gente conseguir um trabalho conjunto, os resultados serão fantásticos. Nós temos elemento humano, nós temos recursos, nós temos muita gente querendo trabalhar, e isso eu coloco todos os membros do Conselho Municipal, que tanto os representantes das secretarias como o das entidades civis. O pessoal tem vontade de trabalhar, mas ainda não conseguiu avançar por conta dessas dificuldades que a gente tem, né? Mas eu acredito que nós temos todas as condições e a infraestrutura para chegar nisso. Eu acredito muito nisso. Até que em todos esses segmentos a gente fala na construção da rede.
Você está todo mundo trabalhando isolado, você vem e faz a rede, né? E eu sei que já perguntei demais, a última pergunta aqui, e aí é direcionado à Gleise, que está representando aqui a Casa dos Conselhos, um pedido de informação também, senhor presidente e demais vereadores. Qual é o recurso que foi destinado, está orçado para a Casa dos Conselhos para esse ano? Um pedido de informação de quanto é que tem de recurso para a Casa dos Conselhos. Porque uma coisa é o fundo, tá, que é para fazer uma gestão ali, uma outra coisa é que se tem na Casa dos Conselhos de recurso para que vocês possam ser atendidos. É material, é curso, é equipamento que precisa lá. Então, nós gostaríamos de receber essa informação. E que vocês pudessem colocar aqui para os vereadores, né, o dia que vocês se reúnem lá, para que eles também possam participar. A gente não tem voto, né, mas a gente pode estar lá participando lá com vocês aí. A nossa reunião é toda terceira quinta-feira do mês, às 3 horas, na Casa dos Conselhos. Na terceira quinta-feira de cada mês, na Casa dos Conselhos, às 3 horas da tarde. Então, a próxima vai ser dia 14 de março. A reunião do Conselho é sempre aberta ao público, né? Então, a gente sempre convida o pessoal, todos que quiserem participar, e sempre será uma alegria contar, se os senhores puderem estar lá para dar uma força para o Conselho, né? Porque aí o pessoal vai se sentir mais. Outra questão também que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, é uma questão que eu penso que é grave e que a gente precisa ficar bem atento. Nesse tempo que eu trabalhei no Conselho, eu, infelizmente, percebi muitas vezes que o Conselho foi usado para promoção pessoal, para politicagem, sabe? E eu, falar a verdade, estou cansada disso, né? Porque é horrível isso. Então, eu penso que a gente também tem que trabalhar nesse sentido. Nós estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para colaborar com as pessoas que precisam, mas, acima de tudo isso, é a política, que é o bem comum, né? Nós temos que trabalhar pelo benefício do município, né? Então, é uma coisa também que a gente está atento, porque a gente sabe, podia até enumerar, né, o tanto de pessoas que passam e só entram para ter vantagem pessoal, vantagem de emprego, vantagem disso e daquilo, né? Então, mesmo dentro da Casa dos Conselhos, eu ainda não tenho muito conhecimento como é que é o funcionamento, a escolha disso, né? Mas eu tenho muito medo do pessoal que é comissionado, porque quem é concursado não tem perigo, né, como a gente diz, mas quem é comissionado, às vezes... Pende para um lado, pô. Isso a gente tem que ter pessoas que, tudo bem, você pode ser comissionado, você pode ser concursado, mas se você está ali, você tem que prestar o seu serviço, independente de quem é seu chefe e que lado tem que ser bem intencionado. Né? Eu sei que talvez eu estou falando uma utopia aqui, mas eu acho horrível isso, porque isso impede a gente de trabalhar. Muitas vezes você tem uma atividade para fazer, mas aí aquilo que deveria ser um apoio se torna um entrave para o avanço da gente, né? É aquele que as pessoas que estão dentro da Casa dos Conselhos, elas, na verdade, elas acabam sendo colaboradores, não do poder público em específico, mas são colaboradores dos conselhos. É isso que tem que deixar bem claro, né? Então, não vai defender, não, ele vai defender os interesses dos conselhos municipais. Mais alguma coisa? Pois não, Fron? Presidente e demais. Então, eu peguei o final, eu queria deixar uma sugestão no ar, independentemente da Casa do Conselho, como o Conselho em si. Eu achava, Gabriel, como dar terreno para a quadra de escola de samba, dar não sei o quê. Então, diria que dá um terreno para a Casa dos Conselhos para fazer um barracão e fazer o exemplo que a Rita Vale fez na BCC, o Ditinho fez na Vila São Vicente, que revolucionou a Vila São Vicente, que parecia um presídio, tudo fechado.
Ele tirou aquelas portas de madeira de 3 dedos, pôs porta de vidro, para arejar a casinha dos idosos, né? É um ser humano, como a Rita fez na BCC. Então, fazer parcerias, independente do lado, a campanha que a Rita faz é maravilhosa. Então, eu queria deixar essa sugestão no ar, para que tanto o Conselho como a Casa dos Conselhos reivindique do poder público um terreno que dá tanto para a escola de samba, que faz um barracão com atividades, principalmente em sábado e domingo, porque eu vejo nos jornais, as pessoas querem fazer os velhos ser atleta. Não. Ele gosta do bingo, faz o bingo. Ele gosta do truco, faz... Não, aeróbica, não é, eu acho que é meio, entendeu? É que não é sabedoria do idoso, tem que tirar o que puder. Conselhos. Agora, querer fazer o idoso fazer aeróbica, eu acho que você pode sugerir, mas não forçar. Ele gosta do bingo, deixa ele jogar o bingo. Ele gosta do truco, deixa ele jogar o truco. Ele quer fazer aquele... como é que é o jogo dos ricos lá, aquele do cavalinho, como é que chama? Xadrez. Entendeu? Então eu acho que a interatividade tem que ser tirada a tudo. Que nem eu trabalho com o Kiki Brown faz também, é muito importante. Tanto faz para o idoso como para a juventude, tem que fazer, prolongar a sabedoria dele, como também a saúde. Então eu queria deixar essa sugestão para que os senhores vereadores tomem as devidas providências, né? Porque a nossa cidade está carente em todos os níveis. Infelizmente, nossa vida, os últimos 7 anos foram, como diz na Bíblia, Natanael Ananias, aqueles 7 anos de vacas magras. Nossa vida, agora temos que ter as vacas gordas agora. Recuperar esses 7 anos. Muito obrigado e parabéns a vocês. Eu queria pedir a palavra, Gabriel. Pois não, Helena. Uma retificação. A reunião do Conselho é toda segunda quinta-feira. Me confundi aqui. Isso. Não, vai ser dia 14 de março, tá? Mês de fevereiro já foi. Tá. Essa consideração que o colega ali fez é uma questão importante, mas eu gostaria de reforçar o seguinte, o que eu ia dizer, que eu disse que tinha esquecido, é que a gente não pode querer trazer os idosos para a cidade, para o centro, para cá e para lá, porque não tem condição. Então, o ideal é que o trabalho seja feito aonde eles estão. E aí, em determinados momentos importantes, eles escolhem representantes para participar do evento maior e esses depois se tornarão multiplicadores para trazer de volta aquilo que eles receberam, né? Porque o que a gente percebeu é o seguinte, por exemplo, junho é o mês do combate à violência contra o idoso, dia 15 de junho. Então, faz evento na praça. Mas quem que vem na praça? Os idosos mesmo não têm condições, porque uma grande parte, se tiver 65 anos, pode utilizar a condução. Mas moram longe. Quem mora em Águas Claras, Enedina Cortês, despencar de lá para vir na praça, né? Tem aqueles idosos que ainda não têm a gratuidade do ônibus. Outra questão, tem idosos que tomam conta dos netos, da casa, e é difícil tirar as pessoas do seu bairro para vir participar de uma coisa mais por centro. O ideal é investir no bairro. Pode se formar micro-regiões, né, entre os bairros, como os CRAS. Os CRAS têm a sua região de atendimento, que é enorme também. Mas, se a gente fizer nesse sentido, localizar esse trabalho, eu acredito que nós vamos atingir mais os nossos objetivos. Né? Porque ficar carregando idoso para lá e para cá não dá certo. Obrigado a sua participação, Fraulo. Eu acho que, antes de fazermos a indicação para o Executivo, para ver doação de terreno, até para uma casa de conselho, vamos verificar os imóveis que o município já tem, quem sabe um local mais apropriado da onde está. Hoje está ali na Pracinha do Matadouro, né? A Casa dos Conselhos? Não. Hoje está na Vila Aparecida. Na Vila Aparecida. Na eu acrescento, presidente, nessa questão bem colocada dos imóveis, é que, na verdade, nós estamos mencionando a Casa dos Conselhos
que é da Secretaria de SEMADES. Assistência e Ação de Desenvolvimento Social. Mas nós temos outros conselhos, nós temos uma quantidade de quase 17, 19 conselhos, que se juntarmos essa elaboração, eu acredito que nós poderíamos, juntando as outras secretarias, poderíamos ter uma Casa dos Conselhos unificada. Essa já é, inclusive, uma proposta e uma promessa de trabalho minha, de campanha, para que se evoluísse para exatamente isso, para que nós tivéssemos a junção não só de recursos, mas dessa interação que o Fraulio acabou de colocar, porque vocês imaginem, em algum momento, que a juventude, ou a cultura, ou a saúde estiverem juntas no mesmo local, com certeza nós estaríamos fomentando para que essa interdisciplinaridade acontecesse. A nível ou da secretária, ou a nível de estatutos, mas um local comum para que todos pudessem ser contemplados com essa unificação. Então, é a proposta, inclusive, que vai além desses conselhos da SEMADES, mas para todos os conselhos. Eu gostaria ainda de tomar... É o seguinte, vocês também poderiam, dentro daquilo que é competência de vocês, nesses próprios bairros, né, se houvesse imóveis, possibilidades, porque o que a gente percebe, a maioria dos grupos, por exemplo, esse grupo de Santa Lúcia se reúne no salão da Igreja Católica, né? Mas os idosos não são todos católicos, são evangélicos também. Então, se vai na Igreja Católica, neutro, né? É um local neutro. Então, se pudesse, porque a gente vê, por exemplo, nas escolas tem a quadra, tem local, mas a gente não tem acesso, por conta que no horário de aula você não pode fazer nenhuma atividade. Então, se pudesse nos bairros, ou por micro-regiões, se tivesse um local neutro, onde tanto a juventude, como os idosos, como a saúde, pudesse utilizar aquele local para suas atividades, eu acredito que seria fundamental. Porque você pode ter, como a Rita colocou, um local para os conselhos, mas eu creio que é fundamental um local neutro nos bairros, com a infraestrutura para que eles possam fazer suas atividades, que eles possam se aprofundar nos seus direitos e deveres, e para outras finalidades dos grupos, né? Eu acredito que seria... Ô, Gabriel, só aproveitando que ela mencionou meu nome já hoje, que é difícil reunir. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer fazer uma interatividade como a Rita Vale faz, o Kiki Brown faz. Não é de vez em quando, um fim de semana, reunir num galpão e fazer o bingo, fazer o que eles gostam de fazer. É isso que eu quis sugerir. Porque a senhora falou que é difícil reunir, não é isso? Não é todo dia. É um fim de semana, entendeu? Porque se faz parece que agora já é lei, a creche para os pais em fim de semana levar os filhos. Não sei se é na creche ou nas escolas. Que tem não, tem escola da família, que é do Estado. Escola da família em final de semana. Então, é a mesma coisa. A casa do idoso em fim de semana, mais ou menos isso, entendeu? Preparar, tirar a sabedoria que eles têm enrosquida no coração para essas novas gerações agora. Senão, daqui 20 anos, vamos ter um país velho e sem conteúdo do jovem. Então, temos que preparar dos dois lados. Tá, obrigado, Fraulio. Eu acho que o motivo das nossas reuniões é essa mesmo, surgir novas ideias, novos conceitos aí, para, no final, depois tirarmos uma conclusão no geral. Desde já, queremos agradecer a disponibilidade, a participação da Helena, na sua missão aí voluntária. Fiquei feliz até quando o Valdo sugeriu convidar os conselhos. Eu já quis fazer isso na legislação passada, mas foi difícil, viu, Valdo? Eu quero confessar aqui, porque pegamos lá as listagens dos conselhos da promoção social, da SEMADES, e daí vimos que seria sempre a mesma pessoa que viria, porque ela era presidente de todos os conselhos na época. Né? Do idoso, da juventude, da promoção social. Era a mesma pessoa que comandava tudo, ditava as regras, e não
teria frutos aqui, como já começamos hoje bem. Então, fiquei feliz. Próxima semana teremos novos convidados. Quero deixar aqui, Helena, não só em nome desse vereador, mas da nossa comissão, a Rita também está disponível aí. Porque se a senhora precisar, alguma dificuldade, alguma sugestão, algum entrave que tiver na prefeitura ou qualquer outro órgão, estamos aqui à disposição para ajudar realmente a missão aí da senhora. Conte sempre com essa casa, com essa comissão. Eu também quero agradecer essa oportunidade. Acho que foi uma boa nova essa reunião, que coincidiu com a presença do Valdo na reunião e com a notícia que nós recebemos, né, Gleice? Então, eu acredito que melhor notícia do que essa não poderia a gente ter recebido. Então, eu quero agradecer o interesse de vocês. Eu acredito que, à medida que a gente for avançando, nós vamos poder nos entender melhor e trabalhar melhor. Muito obrigada. Estreitando mais o relacionamento. E os pedidos de informações, as indicações encaminharemos aqui. Na medida que tivermos resposta, manteremos a senhora informada também. Muito obrigada. Tá bom? E a Gleice também. Isso, Fundo Municipal do Idoso, isso. Exatamente. Isso. Isso, vamos ver até pegar informações de outros conselhos municipais referentes a isso. Queremos agradecer a presença de todos, do Fraulo também, que está sempre participando conosco, dos assessores aqui. E quero comunicar Dona que... Sueli, da Casa da Cultura, a Gleice também. A Gleice é da Casa da Cultura, mencionei ela na lista de presença. Sueli da Cultura. Isso. Eu gostaria de agradecer, Gabriel, o convite para fazer parte da mesa, porque essa comissão não é uma comissão que eu estou participando oficialmente, mas oficiosamente é a minha comissão de coração. Então, obrigado pelo convite. Está sempre e estarei sempre à disposição para discutir todos. E quero louvar a comissão de ter feito essa indicação de estar apresentando todos os conselhos aqui que passem por essa casa, para que nós possamos ser multiplicadores dessa comissão para os outros vereadores das demais comissões, porque muitas vezes, ou por horário, ou por fim, não se tem acesso a todas as comissões. Eu tenho feito um esforço bastante importante aí para estar participando, para conhecer melhor o dinamismo e a rotina da casa, mas sempre que eu puder estar presente, estarei aqui, podem contar comigo. Obrigado, estamos aí, como disse, de portas abertas, né? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 11h12, ficando os senhores vereadores convocados para a quinta sessão do exercício a ser realizada neste auditório em 4/3/2013, às 9h. Quero relembrar aqui, hoje às 14h, visita à Santa Casa, consta na agenda da comissão. Uma boa semana a todos.